Eu não vi o potão. Tudo bem? Tudo bom? Tudo, Carla. Tá chovendo por aí? Tá chovendo muito. Não, agora parou, É. choveu bastante já. Ah, tá, tá mais ou menos ainda chovendo, né? Mas Nossa, ontem caiu um temporal. foi. Eu tava lá no Lar do Amor, caiu, alagou tudo Ali no no Maitá. Maitá? No Maitá, conheço. Foi o primeiro centro que eu fui. Eu vi no Também. Google, achei tão bonitinho. Você Eu também? fui com uma amiga. Boa noite, Oi, Boa noite, Simone. tudo bem? Simone. Tudo Tudo bem? bom por aí? Tudo ótimo. Tudo. Fechei tudo aqui, mas acho que agora acabou. Foi um tal de bloquinho o dia inteiro aqui na minha janela. Mas agora acho que a galera acalmou. Aqui ainda não chegou, não. Os bloquinhos É, estão nossa, ontem fora daqui ainda. Mas semana que vem não vai ter jeito, não. É. Semana que vem tem um bloco que é na minha rua também. Deixa eu só fechar aqui uma porta. Porque tem na Cobal. Tem em Sapereira. esses blocos da Cobal são mais tranquilinhos, né? Aqui perto passa aqueles grandões mesmo. Ah, Hoje teve Banda de Ipanema, ontem teve Simpatia, então é um troço que fica um tempo passando. é muito turista também, né? É, Aí. mas faz parte. Vou botar no mudo aqui, tá, gente? Para não dar. Eu gosto de morar aqui porque é meio. Todo mundo se conhece, fica se cumprimentando, é bem legal. Oi, Cal. Hello, Oi, Cal, tudo bem? tudo bem? Olá, tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Um noite. grande abraço. Boa noite. Sônia, Boa você noite. chegou no sábado, né, meu amor? Eu acabei não falando com você. Você chegou depois do horário, não foi? Muito depois do horário, me desculpa. Eu já Eu tinha mandei uma saído. mensagem para você, você chegou a ler, mas Não, não tem vou olhar. problema. Tá, depois eu vejo, Tá, mas tudo bem. Obrigado por ter vindo do mesmo jeito. Tá bom? sim, Desculpa por não ter te atendido, mas eu já não estava mais lá embaixo. sim, sim. Obrigada por sua Depois, atenção. depois é que me disseram, o Marcelo me falou, veio uma moça chamada Sônia. Eu falei, é uma companheira nova, voluntária nova da casa. Mas, enfim. Tudo bem. 2 minutinhos e a gente começa, pessoal.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marúcia. Não estou conseguindo abrir minha câmera. Está tendo um problema no meu celular. Eu vou tentar aqui, tá, gente? Mas se eu não conseguir, eu pelo menos assisto com a câmera desligada. Ok. Não estou sabendo o que que é. Já me pediram um código aqui, Carla, que eu não entendi, mas aí eu consegui entrar sem ele. Vamos ver o que que acontece. Oi, Valéria. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acho que eu Boa consegui. noite. Conseguiu. Boa noite. Bom, 19 horas, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho, nosso estudo de hoje. Eu vou convidar a Raquel para fazer a prece inicial. Você faz, Raquel? Vai ambiente propício aí para fazer? É você mesmo. Você que abriu o microfone agora. A Raquel psicóloga, pronto, porque tem outra Raquel, né? Você faz, amor? Posso tentar. Amigos espirituais que aqui se encontram hoje para essa reunião, para a leitura desse livro tão interessante, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo e agradecemos a presença do Alexandre, do Cal, que vem orientando com essas palavras sábias. E agradecemos a oportunidade de iniciar hoje mais uma etapa desse estudo. Podemos iniciar. Obrigado, meu amor. Cal, você vai fazer a consideração inicial, está contigo a palavra aí. Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um desafio. Esse capítulo 7 é um capítulo muito denso. Já aviso de antemão que a gente talvez não consiga concluir esse capítulo hoje. Aí eu pergunto a vocês, na verdade, né? Se vocês preferem mais detalhamento das questões científicas ou se vocês preferem menos detalhamento das questões científicas. Eu queria ouvir de vocês. Mais ou menos? Porque mais detalhamento das questões científicas, quem acha mais, só levantar a mão. Ok. Eu estou por mais. Ok. Ok. Porque eu fico numa situação assim. Eu, obviamente, tenho uma tendência a aprofundar. Eu tenho uma tendência a aprofundar. E aprofundar, a gente depende de conhecimentos prévios, às vezes. Então, às vezes, eu preciso ir em temas outros para poder fazer entender o que André Luiz fala. Mas como isso aqui é um grupo de estudos, então eu acho que seja pertinente que a gente cite, né, algumas coisas e aprofunde um pouco. Mas é bem denso, é um capítulo bem denso, talvez a gente consiga ir apenas até arquivo dos reflexos condicionados, que é o item 3 do capítulo. Vamos começar devagarzinho, e aí eu vou fazendo as considerações. Evolução e hereditariedade. Princípio inteligente e hereditariedade. Reportando-nos à lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhes os conceitos. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como a lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino,
quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Como se estruturaram os cromatídeos nos cromossomos é problema que, de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido, mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando nucleoproteínas e glúcides e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático. Não apenas a forma física do futuro promete então revelar-se, mas também a forma espiritual. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, porque vai ajudar a gente a guiar a nossa conversa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, eu tenho algumas citações aqui dele, só para a gente poder reforçar, né? Ele fala aqui da lei da hereditariedade, e para a gente poder falar dessa lei, ele faz referência à geometria para simplificar os conceitos da hereditariedade. Então, quando a gente fala de hereditariedade, a gente pensa nesse fenômeno de continuidade biológica, e é através dessa continuidade que as gerações vão vindo uma depois da outra, né? Isso conforme o dicionário. E a transmissão dos caracteres físicos de um ser para os descendentes, a gente sabe, todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre os cromossomos ou cromossomas, né? Paternos e maternos. Então, aqui ele faz uma comparação da lei da hereditariedade com a geometria. A geometria é essa ciência, né? A gente, quando pensa em geometria, pensa em forma geométrica, só que, na verdade, é uma ciência, né? Começou como ciência, que estuda propriedades do espaço limitado. Então, hereditariedade, portanto, seria essa lei circunscrita à forma física, né? A forma, ao formato, a consolidação, a substanciação dos elementos que se externam via encarnação. E a gente, quando pensa na geometria, a gente também vale enfatizar que ela investiga essas formas e essas dimensões dos seres matemáticos. A gente ainda vive uma ciência muito matemática, né? A gente pensa muito nas coisas observáveis, como pontos ou linhas ou superfícies, volumes, né? Isso tudo começou 300 a.C., com Euclides, né, que lecionou em Alexandria e tem uma obra de 13 volumes chamada Os Elementos. Ele, nesse século III, então, esse papiro que a gente vê nessa foto aqui é um dos mais antigos fragmentos dessa obra, né, que foi encontrado lá em 100 depois de Cristo. Essa aqui é a capa do livro publicado em Veneza em 1482, que é um dos primeiros trabalhos de matemática a ser impresso depois da invenção da prensa móvel e que perde somente para a Bíblia, né? Tendo atingido o número de 1000 edições. Tamanha a importância, né? Então, André Luiz não cita geometria por citar, não. Eu acho que ler num grupo de estudos é aprofundar nesse sentido, de parar para pensar por que um espírito da envergadura de André Luiz cita, por exemplo, a geometria. Então, existe aí uma ciência de extrema importância para o pensamento, especialmente para o pensamento ocidental, né, que passou por inúmeras edições, inúmeras revisões e revisitações. Então, que a gente pensa em algumas formas geométricas, né, quando a gente associa a geometria. Agora, só a inteligência, quando ele diz que só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes, né, como Kardec fala, não tem efeito inteligente, para todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? A gente não pode esquecer aí, então, que existe um plano divino
e esse plano divino está por trás de toda a genética que a gente mal consegue explicar, né? Mesmo que isso aí, mesmo que os materialistas vão contra isso, a gente sabe que há coisas que somente o conceito de haver um plano divino pode explicar, né? Especialmente porque quando a gente para pensar na complexidade dos cromossomos, né? Os cromatídeos, como ele coloca, nos cromossomos, a gente não consegue ainda entender como que se estruturam esses cromatídeos. Aqui a gente tem uma ilustração, né? A gente tem uma ilustração do cromossomo, 2 filamentos simétricos dos cromossomas, nas células que entraram em processo de divisão. A gente vai falar do processo de divisão ainda hoje. A gente tem cromatídeo aqui e tem o centrômero, que é esse pontinho central aqui que une esses 2 filamentos. E esses filamentos já são condensações, né, de material genético, né? Então tem muita informação aqui. Agora, como isso se formou, como se deram os cromatídeos ou cromátides e como que esse centrômero veio a se colocar nessa posição ou em outra posição, a gente não consegue contemplar. Então, deixa eu ver aqui, vamos para o... Então, pensar que isso só é possível, tudo isso só é possível com supervisão dos arquitetos espirituais. Então, nada, a gente já vem falando, vem repetindo aí, ao longo dos estudos, que nada acontece sem supervisão. Nem mesmo um simples processo, a gente pensar como é que uma vida é gerada, todo mundo sabe que quando acontece a fecundação lá, o espermatozoide penetra o óvulo e todo mundo sabe como se dá, mas qual espermatozoide vai penetrar esse óvulo, de que forma essas células vão dividir o material genético e qual material genético vai ser dividido, a gente não tem como duvidar que existe toda uma sustentação espiritual por trás disso, especialmente depois da gente ter lido na semana passada acerca do sexo e destino. A gente, quando pensa em sexo, em reprodução como algo divino, né? A energia mais potente que a gente tem no corpo é a energia sexual, né? Então, a gente está aí, nos tempos de hoje, as pessoas, elas olham para essa necessidade fisiológica de uma forma muito banalizada. Então, quando a gente para pensar sobre a importância, por exemplo, de trazer a prece para o ambiente, inclusive da interação íntima de um casal, né? Pensar aí que naquele momento de trocas energéticas existem espíritos que acompanham tudo isso. Claro, eles respeitam a privacidade, mas é importante a gente pensar sobre como a gente usa essas nossas energias. Mas vamos seguir a leitura. Fatores da hereditariedade. Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas, formadas de protoplasma e paraplasmas, fixam vagarosamente, sob influenciação magnética, os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomos em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. A divisão direta, ou a mitose, é largamente usada para, em seguida, surgir a mitose ou divisão indireta, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar, em forma de pontual sabastonete bengala, e a evolução que lhes diz respeito na cariocinese, desde a prófase à telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos, que, através do centro celular, mantém a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador para os polos das células, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer, dispondo
nos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o paquitênio, os genes ou fatores da hereditariedade que, no transcurso dos séculos, são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Agora, deixa eu compartilhar aqui mais uma vez a minha tela, porque a gente tem vários termos aí que ele usa que a gente precisa destrinchar um pouco mais. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então vamos lá. Na intimidade das células primitivas, formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob influenciação magnética os fragmentos da cromatina, organizando-se os cromossomas em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Aqui a gente tem uma ilustração, uma reflexão sobre o que é o protoplasma, né? O protoplasma é a substância viva constituinte das células, sob a forma de um sistema físico-químico de natureza coloidal. Se a gente for pensar na clara do ovo, por exemplo, a clara do ovo é uma espécie de coloide, né? Ali tem elementos físicos e sólidos e líquidos que a gente, misturados como uma geleia, uma espécie de geleia, só para a gente poder visualizar. Constituído principalmente, então o protoplasma é constituído principalmente por proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e água, é parte integrante de todo o complexo metabolismo celular. Então, ele faz essa referência ao protoplasma. E o paraplasma seriam os grânulos de secreção no citoplasma das células, representados por substâncias de reserva, como gorduras, açúcares e também como produtos de degradação metabólica. Tudo que é excretado, que a célula tem metabolismo, né? Quando a gente para pensar, a gente come, a gente excreta. As células, quando ela, para o processo de manutenção da vida celular, ela também precisa excretar. E tudo isso fica nesses vacúolos, né? Fica nessas vesículas, nesses grânulos, né, que ficam ali no citoplasma da célula. Então, existem vários fatores, vários processos de divisão celular que são experimentados. Ele faz citação da divisão direta, ou amitose, ou seja, não existe mitose, é uma divisão direta, como ocorre nas bactérias, e divisão indireta, ou mitose, em que as alterações naturais da mônada celeste, do espírito, se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Então, é durante essa divisão que vai acontecendo os prenúncios de maiores transformações. Então, é durante as transformações celulares, as divisões celulares, que muita coisa acontece, né? Então, para a gente falar da divisão direta, ou a mitose, é uma divisão binária. Alguém levantou a mão, eu não consigo ver minha tela, porque eu estou... Foi a Raquel Delgado, psicóloga. Oi, Raquel, você gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, assim como a gente tem a questão da hereditariedade do corpo físico, você podia fazer uma correlação com a espiritualidade ou não tem a ver? Essa pergunta surgiu na semana passada, né? A gente teve uma resposta, eu não lembro quem falou sobre isso, não sei se foi eu não lembro se alguém falou... Foi a Sônia, né? Foi isso mesmo. Então, assim, aí a dúvida que fica é a seguinte, mas eu herdo ou não herdo fatores espirituais? Porque, conforme Kardec coloca, a hereditariedade seria física, não seria espiritual. E o que eu coloquei foi o seguinte, é claro que esse processo de herdar elementos espirituais não é feito de forma direta, como fala assim, o que ele viveu espiritualmente passa para o filho. Não é bem assim,
Mas muitas vivências espirituais dos progenitores, e a medicina espiritual já entende isso, são passadas meio que de forma químico-física para a composição orgânica dos seus filhos, né? Então, assim, não existe muita informação sobre isso. A gente pode entender que cada indivíduo, é uma consciência, então a hereditariedade nunca vai ser preponderante, nem no elemento físico, nem no elemento vivencial, porque existe o livre-arbítrio, né? Então, a gente pode entender que a bagagem espiritual não seria a bagagem herdada, porque cada indivíduo tem a sua própria trajetória, ele herda a própria vivência dele, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu entendo que, como ser humano, como a hereditariedade não é determinista, né, para a gente, para o físico, a gente pode herdar algumas coisas, mas não desenvolver outras. Também entendo que, pela sua explicação, espiritualmente é assim também. Eu diria que espiritualmente é menos do que fisicamente falando, mas a gente sabe que por questão de sintonia, a gente observa que viemos nos núcleos familiares, nos quais temos sintonia em várias questões morais, né? Então, a gente observa que essa sintonia, ela tem a ver com alguma questão de vibração na mesma faixa. Então, eu diria, sim, que existe algo que poderíamos colocar, entre aspas, como sendo uma espécie de herança, mas não seria uma herança direta. Eu não penso que seja uma herança direta, mas seria apenas uma questão de sintonia vibracional. Eu viria dessa forma. Uhum. Ok, obrigada. Nada. Então, vamos continuar. Então, os seres unicelulares geralmente se reproduzem por divisão binária. Tem também o nome cisparidade para isso. Uma célula se divide em 2 células filhas idênticas, cada uma dessas células filhas se divide em outras, e assim por diante, né? Bactérias, algas unicelulares, protozoários, por exemplo, funcionam dessa forma, por divisão direta. Então, como a gente tem aqui nessa ilustração, né, o conteúdo do núcleo, né, o conteúdo genético dessa célula, ele se duplica. Depois dessa duplicação, existe uma partição ali no citoplasma do núcleo, e essas células se dividem em 2. Aqui a gente tem apenas uma ilustração de uma reprodução assexuada. A bactéria, por exemplo, ela não vai se reproduzir com outra, ela mesma se divide. Se houver ambiência propícia para isso, ela vai se bipartir, vai se dividir, se multiplicar, né? Já a mitose vem do grego mitos, que significa tecer com fios, em que os filamentos dos cromossomas se tornam mais visíveis durante o processo de divisão celular. A gente já vai ver uma ilustração sobre isso. Acontece com as células que têm núcleo, né, porque tem células que não têm essa membrana do núcleo, um núcleo dividido, um núcleo circunscrito. Então, as células eucarióticas têm um núcleo circunscrito, e dentro tem os filamentos dos cromossomos, que vão se tornar mais visíveis durante esse processo de divisão celular, né? Eles vão se duplicar, os cromossomas vão se duplicar antes da célula se dividir. Então, o ciclo, quando a gente pensa em ciclo vital da célula, cada célula do nosso corpo, tirando os neurônios, vive por 10 a 30 horas. Pensa nisso, a gente tem trilhões de células, cada célula vive de 10 a 30 horas. Então, nossas células estão se multiplicando o tempo todo, né? Em um dia a gente tem quantas multiplicações de célula? E a mitose, ela gera o processo da mitose, isso já foi observado em laboratório, 30 minutos, leva 30 minutos para uma célula se dividir, né? 95% do tempo de vida da célula é sem divisão, né? E em 30 minutos ela se divide. O resto ela está se metabolizando, está fazendo suas atividades, está trabalhando, né? Como trabalha toda função útil, então a célula trabalha. Tudo na criação de Deus trabalha, né? Tudo trabalha, tudo tem uma função útil. E nossas células não vai funcionar diferente. Então, os neurônios, eles não têm essa mesma duração aí de vida, né? Os neurônios, eles não... Acredita-se que os neurônios não se multiplicam. Se fosse assim, imagina que a gente iria ficar multiplicando o neurônio, como é que isso ia
essas funções centrais do organismo iria se manter estável se houvesse essa multiplicação assim. Existem a questão da neuroplasticidade, embora hoje em dia os cientistas acreditam que também os neurônios se multiplicam, tá? É um processo complexo, esse processo de mitose é complexo, e eles os cientistas já entendem que há 4 fases distintas desse processo de mitose. E eu trago essa ilustração apenas para poder esclarecer o que ele cita sobre prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui a gente tem uma célula, como visto ao microscópio, dentro do material genético, né? E a gente tem a ilustração aqui da telófase, em que o material genético já duplicado migra para a região dos polos das células, para que haja a divisão aí do conteúdo citoplasmático. A gente não precisa dar muita atenção a isso, só estou falando aqui que o termo que ele cita tem uma correlação aí com a biologia, né? E ele diz que lentamente os cromossomas adquirem sua apresentação peculiar, em forma de ponto, alça, bastonete, bengala, né? Isso aqui ele faz analogia a formas físicas desses cromossomos que vão se formando. E a evolução que lhes diz respeito na mitose, ele chama de cariocinese, é um termo mais antigo, desde a prófase, que é a primeira fase da divisão celular, até a última fase, merece a melhor atenção dos construtores divinos. Então, quando a gente vê isso aqui, ó, esse processo aqui de divisão celular, que tem várias pequenas etapas acontecendo, a gente entende que em cada uma dessas etapas, especialmente aqui quando a gente fala metáfase, em que o material se duplica, o material genético se duplica, e precisa que eles migrem para os extremos da célula. Como é que esse material genético faz essa migração, né? Por que esse conteúdo genético faz essa migração para AV? Existiu aí um ensaio por muitos milênios para que essa duplicação celular pudesse acontecer. Tudo foi ensaiado lentamente na criação, né? Então, e tudo recebe aí a atenção dos construtores divinos. E através do centro celular é que mantém a junção das forças físicas e espirituais. Então, antes da divisão celular, os cromossomos se duplicam, formam-se 2 filamentos idênticos, né, cromátides, que a gente chamou, como a gente viu na ilustração, que permanecem ligadas em um ponto que é o centrômero, como eu já mostrei também na ilustração, que divide o cromossomo em 2 partes, que são os braços cromossômicos, né. Então, pelo tamanho do braço do cromossomo, a ciência já classifica 4 tipos, né, que aqui é só título de ilustração: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. A gente tem as ilustrações aqui, né? Então, dependendo de onde o centrômero se localiza, se ele está no meio, esses 2 braços, a gente chama essas extremidades de braço, a gente tem um nome, uma classificação de metacêntrico, submetacêntrico, quando o centrômero é um pouco mais para a extremidade, e assim por diante. Isso, obviamente, tem todo um desdobramento de características diversas, aí a gente também não vai contemplar aqui, mas é só para a gente pensar na complexidade apenas da questão do cromossomo, né? Uma simples estrutura que carrega aí o material genético que dá características de tantas coisas, tantas funções que esse organismo vai desempenhar aí, permitindo ao espírito que se desenvolva, né? Ainda para a gente pensar um pouco sobre essa divisão celular, né? Então, as células somáticas se dividem através da mitose. E entre uma divisão e outra, existe uma fase chamada interfase, que é, na verdade, 95% do ciclo vital da célula, que dura, como a gente falou, em média, 10 a 30 horas. Ou seja, entre uma divisão e outra de uma célula, a gente tem todo esse processo aí de vida útil da célula, em que ela vai desempenhar suas funções, né? Numa fase deste período, ocorre a duplicação dos cromossomas e do centro celular, ou, como a gente viu, centrosomo. 2
os dois centros celulares, através desses microtúbulos, a gente já vai ver uma ilustração também, só para poder a gente ter uma ideia. Os dois centros celulares, através desses microtúbulos, têm a função de conduzir os cromossomos aos polos da célula durante a fase da divisão chamada de anáfase. Então, a gente tem a prófase, tem a metáfase, a anáfase e a telófase. Aqui a gente tem a ilustração disso, né, da mitose. Então, a gente tem aqui, nessa fase aqui inicial, né, a gente tem o ponto de partida, o centro celular com centríolos, aqui está o núcleo, a duplicação do centro celular, então o centro celular se divide em dois, os cromossomos vão se duplicar, vai haver a síntese de DNA, os centros celulares, eles vão migrar para os polos da célula, para um lado e de outro, e os cromossomos já duplicados vão, então, se condensar. Então, enquanto o centro celular migra para os polos da célula, formando um fuso acromático, a gente tem a condensação dos cromossomos. Essa é a primeira fase da divisão celular. Depois, a gente tem essa ligação dos cromossomos já duplicados, já condensados, né? Esses cromossomos vão se ligar, então, ao fuso, né? Aqui, fuso acromático, formando uma placa metafásica, né? Uma placa cromossômica aqui. E depois disso, esses cromossomos se separam e cada um vai para um lado e, por fim, aqui existe a condensação dos cromossomos dentro de cada núcleo e a separação de uma célula. Então, é um esquema didático para a gente entender que existem fases. A ideia disso aqui existem fases. A gente não para, às vezes, para pensar, né, que a pessoa, nesse processo todo, uma célula pode, por exemplo, ter um defeito, e quando, como a gente falou, ela pode ter um defeito e o corpo, entendendo isso, programa as células para se autodestruírem quando elas são defeituosas, sabendo que a gente tem multiplicação celular o tempo todo. Então, o organismo, esse cosmo divino, do qual o espírito se utiliza para a sua encarnação, ele não pode correr o risco de se degradar, por isso o organismo tem a homeostase, para manter a homeostase, esse mecanismo de morte celular quando ela é disfuncional. Mas a gente, às vezes, por nossas escolhas equivocadas, criamos uma ambiência tal, perniciosa, que permite que aquele defeito celular permaneça. Estou simplificando a conversa para a gente entender que, se nós andássemos alinhados à lei de amor, não adoeceríamos, não teríamos doenças como câncer, por exemplo, não teríamos doenças como doenças metabólicas ou doenças autoimunes, não teríamos nada disso se nós andássemos alinhados à lei de amor. Mas é justamente o resvaladouro das nossas vontades egoístas que faz com que a gente escolha coisas contrárias à lei de amor nas nossas posturas conscienciais, e aí altera todo esse esquema aqui perfeito e gerando diversas doenças que a gente não precisaria ter. Eu vou reproduzir um vídeo, esse vídeo, ele na verdade está, ele tem uma narração, está em inglês, mas tem legenda, mas é só narração. Então eu peço a vocês que leiam, porque o áudio não vai sair para vocês, mas é só para vocês verem a representação gráfica dessa mitose. Mitosis begins as the long threads of DNA in the nucleus start to coil. Having already replicated, these threads emerge as the double strands we know as chromosomes. Meanwhile, protein fibers grow from the migrating centrioles, forming a latticework of spindles. For reasons scientists don't fully understand, the nuclear membrane suddenly disintegrates. With amazing accuracy, a spindle from each centriole attaches itself to each of the chromosomes.
Assisted by the protein fibers, the chromosomes move center stage. In a microscopic tug of war, the spindles pull each chromatid toward opposite poles. Other spindles push against each other in a ratcheting action that stretches the cell. The chromosomes then unwind and the nuclear membranes reform. With mitosis complete, the nuclei and cytoplasm separate, creating two new cells in this ongoing cycle that sustains all life. É realmente fenomenal, né? É fenomenal a gente pensar simples, na verdade não é simples, mas uma duplicação celular tem toda essa complexidade, então a gente precisava visualizar isso aí. Vamos continuar a leitura. Arquivo dos reflexos condicionados. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, respiram sobre o Sol como seres autótrofos no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se à diferenciação nos flagelados, ascendendo progressivamente à diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, a feição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos, diante das reações do sistema nervoso, eleito para sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Reflexos condicionados, né? Então a gente vai condicionando reflexos, as células têm os seus reflexos que foram condicionados ao longo de várias encarnações, vários estágios na matéria. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Eu não estou conseguindo abrir a pergunta. Alguém consegue ler para mim? Fui eu que fiz, eu queria entender melhor essa relação da lei de amor com o câncer, porque quando você fala isso, parece que se retira um pouco da hereditariedade física, talvez, que a gente traga, e isso eu não entendi muito bem, assim. Vamos lá. O que é a lei de amor? Não sei o que é a lei de amor. O que nos diz o Livro dos Espíritos? Não sei o que é a lei de amor, eu queria entender melhor essa relação. Então, você já leu o Livro dos Espíritos? Já. Porque a compreensão de que o que governa a vida é a lei de amor é basilar para a gente, por exemplo, ter qualquer conversa sobre André Luiz e sobre outras obras complementares à doutrina espírita. Fomos criados simples e ignorantes, e a lei que rege a vida é uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Sim. Então, o que é infringir a lei de amor? É a gente fazer qualquer coisa que vá contra o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cada vez que a gente age de forma contrária a essa lei de amor, a gente gera desordens orgânicas. A gente desvia funções que deveriam acontecer de forma harmônica para que elas entrem em disfunção. Isso é uma conversa filosófica, talvez o Alexandre podia falar muito mais sobre isso. Mas vamos pensar que cada vez que a gente age contrária a essa lei de amor, a gente rompe a homeostase, a gente rompe o equilíbrio. Vamos dar um outro exemplo. A gente sabe que se faltar água no corpo, o que vai acontecer com as funções orgânicas?
elas vão entrar em colapso, né? Se a gente comer, sei lá, sódio demais, a gente vai entrar em processo de desidratação, vai ter um monte de outras questões aí. Por quê? Porque é contrário a talvez a harmonia. A harmonia do universo que mantém a coesão entre os elementos do fluido cósmico universal, conforme postulado por Kardec, é justamente essa lei de amor que a gente não consegue vislumbrar em sua integralidade ainda por sermos imperfeitos. O que isso tem a ver com, por exemplo, o câncer? Não só o câncer, tá? Mas eu diria qualquer doença, como a gente entende na medicina espiritual, qualquer doença só existe. É claro que uma doença hoje pode ter sido um tropeço de outra encarnação, ou pode ser por escolhas equivocadas nessa encarnação mesmo. Fato é que o adoecimento, ele nos convida sempre a, por exemplo, lentificar o nosso passo e a se olhar para dentro de nós mesmos. A doença não nos convida ao autocuidado. Todo mundo aqui, quando fica doente, não para um pouquinho para olhar para si. Se você ficar doente, ficar na cama de hospital, você certamente vai receber mais cuidado das pessoas. E você vai se cuidar um pouco mais. A gente vê pessoas que vivem a vida toda nos excessos. Aí um dia tem um AVC. Aí o AVC paralisa essa pessoa e ela tem ali um convite para o autocuidado, o autoamor. E as pessoas à volta têm a oportunidade de exercitar o amor ao próximo. E a pessoa que está com dor também tem o convite de se aproximar do Criador. As pessoas, quando ficam doentes, a fé fica até mais forte, né? Elas ficam mais apegadas a Deus, com mais experiência. Eu quero ficar bom, elas desejam coisas boas. É um movimento natural, não é uma regra. A gente sabe que tem pessoas que, quando ficam doentes, ficam realmente revoltadas, né? Mas a lógica da vida não é para a gente se revoltar. Quando a gente parte do pressuposto que o universo é criado por um pai de amor. Se alguém disser assim, eu não concordo que o universo é criado por um pai de amor, aí a conversa encerra, porque, como Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos, né? Porque se a pessoa disser, eu não acredito que o universo é um efeito de uma causa primária. Qual é a causa primária de todas as coisas? Pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é um axioma, a gente parte desse pressuposto. E tudo que gera dor em nós, criaturas, vem de tropeços, ok? A gente tropeça, os nossos pensamentos ainda não são exatamente alinhados ao amor. A gente ainda tem sombras dentro de nós. A gente ainda tem o egoísmo muito forte, o orgulho muito forte. À medida que a gente vai tropeçando, a gente vai causando desordens. É uma conversa filosófica, eu não sei se de alguma forma eu respondi a sua pergunta. Mais ou menos, eu queria entender a parte da hereditariedade mesmo, física. Deixa eu dar uma contribuição, Raquel. Filosoficamente falando, né? Nós temos herança genética. Nós temos a nossa herança, e nós temos a nossa genética própria e a herança genética dos nossos pais. Tá? Minha mãe e meu pai não se uniram para que eu pudesse vir ao mundo por acaso. Foi necessário pegar um pouquinho de cada um para que eu pudesse até ter algumas potencialidades físicas, alguns talentos físicos, para que eu pudesse exercitar o meu plano reencarnatório. Então, a herança, a hereditariedade especificamente, você está querendo relacionar ela com o câncer, porque, obviamente, você sabe que existe uma tendência hereditária ou genética para que você possa ter a propensão ao câncer, mas não tem que necessariamente ser isso. Se acontecer dessa forma, é algo que realmente precisa acontecer para que você tenha que viver uma experiência expiatória, tá? Mas não tem que necessariamente, você não pode relacionar e considerar que sempre vai ser dessa maneira que aquilo vai acontecer. Por exemplo, a gente
dar um exemplo bem clássico. Eu não tenho, nessa encarnação, no meu plano reencarnatório, desenvolver o câncer. Mas desde os 15 anos eu fumo e não paro de fumar e prejudiquei meus pulmões e minhas veias aéreas a ponto de gerar o que o Cal está falando. Quando eu tive uma conduta equivocada com o meu próprio corpo, eu feri a lei de Deus. Uma das leis de Deus é a gente ter a lei de conservação, está lá no livro, está lá no estudo, nas leis morais, né? Que a gente vê também tanto no livro dos Espíritos, como também estrinchada no ESG, que nós fizemos juntos. Quando eu tiro uma dessas leis, como, por exemplo, a lei de conservação, eu vou ter uma consequência minha. Isso não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com hereditariedade, isso é uma consequência dos meus atos, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu estou aqui, eu não sou um boneco. Se tudo que está acontecendo na minha vida, todas as minhas decisões, fossem algo que já estivesse programado, qual seria o meu mérito, né, em acertar e as minhas consequências em errar? Então, o que acontece? Quando você fala de hereditariedade e câncer, pode sim acontecer que você tenha, mas isso vai estar relacionado com um processo já previsto, programado para acontecer. Por isso, aí vem ali aquele pai, aquela mãe, aquelas pessoas que vão gerar possivelmente alguma potencialidade para que aconteça algo dessa natureza, mas tem que estar tudo programado por consequência do meu passado. Desculpa te interromper. É uma pergunta, Raquel, muito interessante, porque a gente no paradigma materialista, a gente costuma olhar para o câncer, por exemplo, como apenas uma questão genética, hereditária, né? Isso é o paradigma materialista. Mas quando a gente começa a olhar para a questão espiritual, a gente precisa abrir o nosso horizonte e entender que o câncer nada mais é do que quando a pessoa tem a genética do câncer. Por que às vezes a pessoa tem a genética do câncer? O que seria isso, né? A ciência, pela pesquisa hoje em dia do genoma e de célula-tronco, entende, por exemplo, mapeia e te diz, você tem o gene do câncer tal, né? E a sua família toda tem. Mas isso corresponde apenas a 5% segundo o doutor Paulo César Frutuoso, e eu recomendo você a ler as obras do Dr. Paulo César Frutuoso, por exemplo, que ele fala bastante sobre isso, com maior propriedade por ser oncologista, né? Isso representa apenas, genética é só 5%. A gente hoje em dia olha para a epigenética. Por que uma pessoa, às vezes você tem toda a genética para ter um problema e não tem? Não tem por quê? Aí eles olham para a epigenética. A epigenética vai dar atenção aos elementos ambientais, emocionais, por exemplo. Aí a gente vai para a obra lá da Candace Pert, que fala das moléculas da emoção, né? As emoções vão, de alguma forma, alterando composições químicas celulares, né? Vão fazendo reorganizações que não têm exatamente a ver com a genética. Mas a família, o núcleo familiar, são espíritos afins, ou espíritos de desafetos de outras encarnações, mas que têm questões, às vezes, de afetos, de desafetos, sentimentos parecidos em vibração. A gente vai observar que aquele núcleo de pessoas estão ali ligados pela vinculação genética por uma questão de vibração. É claro, aí pode falar assim, mas na minha família eu discordo, porque na minha família todo mundo é muito diferente. Mas a gente não tem acesso ao subconsciente, a gente não tem acesso a nosso eu profundo, nosso self, né? Então tem muitas questões de quem nós somos que estão lá que se a gente pensar naquela imagem do iceberg de Freud, né, tá abaixo da linha da água, que a gente não tem acesso, e a gente tem mais, às vezes, sintonia com aqueles do nosso núcleo familiar que a gente imagina. E aí, por isso, as células se organizam de forma tal que vão permitir que a gente entre no exercício da dor pelo adoecimento. Se nós olharmos para a doença como punição, aí de fato fica difícil. Mas quando a gente para pensar que a gente coagula energias
ao longo dos nossos tropeços, a gente vai coagulando energias, vai causando desordens diversas que precisam ser dissolvidas. E a gente dissolve, segundo os médicos espirituais, a gente dissolve essas energias, esses nódulos energéticos, pelo amor, pela caridade ou pela dor, né? Aí, de novo, se a gente for falar, mas eu não entendo de que forma a dor, aí a gente vai recorrer lá ao Leon Denis, no problema do ser do destino da dor, né? Mas é uma pergunta muito interessante e bem complexa de responder, porque a gente não tem uma resposta, assim, matemática para dar, mas não sei se de alguma forma ajudou a elucidar. Então, eu vou dar a palavra agora para a Valéria, mas antes, rapidamente, eu só quero contribuir também com uma colocação, lembrando que o Cal pode até me ajudar a explicar a formação de um tumor cancerígeno, a formação de células anômalas. São células anômalas que formam o tumor. Né? Que se nós pensarmos que nós podemos tanto trazer saúde para o nosso corpo, nós também podemos trazer doença com as nossas emoções, com os nossos pensamentos equivocados. Vamos estar higienizando sempre para que a gente possa evitar. Eu acredito, tá? Eu posso ser ousado em dizer, até porque é uma opinião minha, posso estar equivocado, mas eu acredito que a gente vai chegar a um ponto no futuro que a gente não vai mais surgir nos nossos corpos físicos, células anômalas, porque nós vamos ter uma imunidade para isso. É porque a nossa mente ainda é muito ainda problemática e nociva a nós mesmos. Mas, enfim, é só também uma questão muito subjetiva que eu estou colocando. Dou agora a palavra para a Valéria e depois para a Silmara. Eu acho que foi nessa ordem que elas levantaram a mão. Mas deixa eu só saber da Raquel se satisfez de alguma forma. Porque eu acho que elas vão ajudar. Eu acho que elas vão contribuir com a... Vão complementando, vão entendendo melhor. Obrigada. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o Alexandre e o Cal falaram são fáceis de ser observados, de repente, no que eu vou dizer. A minha sogra teve 7 filhos. Ela sempre teve problemas cardíacos. Desses 7 filhos, 6 desenvolveram problemas cardíacos, 1 não. Em contrapartida, a minha sogra desenvolveu um câncer e a família dela não tinha o histórico do câncer. Então, a gente observa que, assim, tem alguma coisa a ver, sim, mas está muito relacionado com aquilo que a gente ou precisa viver, que é o que o Cal falou, né, que pode vir de algum outro momento da nossa vida, ou que a gente tenha provocado nessa existência. E a gente que acompanhou toda a vida dela, a gente entende o que ocasionou esse desregulamento das células que ela desenvolveu um câncer. A gente que acompanhou, que a gente viveu, a gente sabe que naquele momento não foi uma punição de Deus. Talvez seja uma punição dentro de nós mesmos, que a gente gera aquela dor, aquela angústia, o sofrimento, ou a raiva, o ódio, dependendo da situação, que a gente se adoece. Então, assim, se a gente olhar com cuidado dentro das nossas famílias, né, como é que funciona, o que o Alexandre falou e o Cal tem muito sentido, né? E não é hereditário, né? Vai depender muito do que a gente precisa viver ou de como a gente reage às coisas. E a predisposição, né? Beleza, meu amor. Agora, Silmara. Depois a Sônia. Então, na verdade, nem é para eu esclarecer, é para botar mais lenha na fogueira. A minha pergunta é a seguinte, né? A gente sabe que, como o Cal falou, que entre 3% e 5% apenas dos cânceres, eles são hereditários. Então, isso significa que existe mesmo uma predisposição genética dentro do cromossomo de que isso vai ser passado de pai para filho, de mãe para filha. E aí eu queria pegar um exemplo e fazer a pergunta que é a seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama hereditário, que está relacionado a 2 genes, BRCA1, BRCA2, e que a avó teve, a mãe teve, a filha provavelmente terá, e a neta, e aí hoje a gente já tem, claro, tecnologia na medicina para evitar ou para minimizar os efeitos desse câncer, mas do ponto de vista espiritual, a gente poderia dizer que são expiações de uma família, o Sim. fato dessa família, da mãe, da filha, terem esse mesmo tipo de câncer? É aí que a gente entra na questão de sintonia. A gente tem, às vezes,
Às vezes um grupo de pessoas, vou dar um exemplo, assim, meio idiota, tá? Você tem um grupo de pessoas que vandalizam um prédio. Aí a polícia chega e leva todo mundo preso. Cada indivíduo que está preso tem uma história, né? Mas estava todo mundo ali na mesma sintonia. E todo mundo foi pro mesmo, teve a mesma punição. Que a gente não vê doença como punição, mas só para a gente poder, que na verdade é uma oportunidade de corrigenda. Mas da mesma forma, eu acredito que seja por aí. As pessoas têm, daquele núcleo familiar, talvez infringiram as mesmas leis, sabe? Talvez tropeçaram nas mesmas questões e plasmaram nas células a predisposição ao mesmo recurso de corrigenda. Eu chamo recurso de corrigenda a qualquer doença, eu acho recurso, freio de contenção, recurso de corretivo, né? E aí elas vão desenvolver. Ou não, aí fala assim, por que um não desenvolveu? Talvez aquele tenha escolhido caminhar diferente. E ele já corrigiu por outro meio, né? Ele não precisou corrigir pela via da dor, mas corrigiu de outra forma. Fato é que o livre-arbítrio sempre é respeitado, não é um fatalismo, porque você tropeçou nisso, você vai ter essa doença. Não é dessa forma. Porque quem governa tudo é o amor maior. Então, assim, às vezes Deus sabe que a gente não tem condição ou não precisa, talvez, fazer a correção naquele momento, daquela forma, né? E a gente faz de outra forma, ou então ele deixa para um outro momento. Deus sabe de tudo, ele sabe de tudo. A gente aqui não compreende quando vem a dor, a gente começa a reclamar, ao invés de agradecer, né? A gente começa a reclamar. E outra coisa que é importante para a gente talvez refletir melhor também nisso tudo, nem tudo que é genético é hereditário. É importante pensar isso, que a gente está falando de hereditariedade, mas nem tudo que eu tenha que ter tem que ser, de doença genética, tem que efetivamente ser uma herança. Porque eu vou desenvolver, porque o meu DNA não é igual ao do meu pai e da minha mãe, cada um tem o seu. Formou-se o meu. Não, Tá? mais ou menos. Assim, não, mas do ponto de vista genético mesmo, científico, tem algumas coisas que, como esse exemplo, se a pessoa herdou, ela herdou porque a mãe tinha. Ele é uma determinação. Por isso é que eu perguntei, exatamente. Quando a gente fala da epigenética, aí sim, eu acho que se aplica isso. Porque aí é as escolhas e como cada individualidade vai conduzir a circunstâncias que vão aparecer a partir daquela predisposição que você tem. Mas quando é genético, ele é genético, por isso da minha pergunta de ser uma expiação daquelas famílias, e para mim a sua resposta me fez sentido, porque eu acho que é isso. Na verdade, foi a vibração daquelas pessoas que as reuniram naquela família para viverem em grupo esse tipo de corrigenda, né? Então, é isso. Então, é só porque eu acho que tem certas coisas que quando você realmente, a pessoa nasceu com como uma síndrome de Down, que é uma doença genética, o ser que nasceu com aquilo, ele não teve escolha, ele teve escolha antes de nascer. Isso é outra coisa, né? Mas do ponto de vista da ciência, ele não tem escolha depois que ele já depois que ele já nasceu, né? Então, e aí vai muito mais claro que aí de quem está conduzindo e do grau e de todo o processo, vamos dizer assim, né, da vida dessa pessoa. Mas, enfim. Com relação a esse último exemplo, inclusive, do Down, é importante também para a gente poder generalizar, a gente é abstrato, é subjetivo, mas é importante também dizer, todo aquele núcleo familiar está envolvido nisso, não é só o Down, não é só a pessoa Down, né? O pai Down, a mãe Down, o irmão Down, todo mundo está programado para passar por aquilo também, por uma prova, por um momento de amor, enfim, por um processo de cura, de evolução. Enfim, Sônia. Primeiro, eu não sei se eu vou acrescentar, não tenho conhecimento da área sobre o tema, mas me lembrei do curso Recordações sobre a Mediunidade, da Dona Ivone,
em que ela teve em várias vidas situações e que ela apresentou como Ivone uma situação, me parece, cardíaca. Isso é um fato. Isso é uma coisa que eu me lembrei agora. E outra coisa que também foi falado, e eu entendi, um grupo de pessoas jovens, mas a população está envelhecendo. E a gente observa que uma máquina de costura antiga não tem a mesma agilidade que uma máquina de costura hoje, digital, né? Então, são 2 exemplos que eu falei, não sei se vai acrescentar, mas eu me lembrei sobre isso. Só isso, desculpe e obrigada. É isso aí, são os exemplos que a gente vai dando, as reflexões que vão ajudando a gente a assimilar melhor, né? É um tema complexo, como eu falei, esse capítulo a gente não iria terminá-lo hoje, porque ele dá pano para manga, né? Vamos pensando mais sobre isso, na semana que vem a gente vai concluir. Na verdade, semana que vem eu queria saber de vocês, é carnaval semana que vem? Vocês querem manter o encontro? A gente já tinha combinado que sim, agora não sei se o grupo quer, né? O grupo, vocês é que decidem, pessoal. O Cal e eu estamos dispostos a fazer, mas, por favor, vocês decidem. Se a maioria não fizer, é melhor que a gente não faça, porque é um tema tão importante, né? Tão legal. Enfim, vamos fazer. Acho que a maioria está concordando. Vocês querem fazer Eu uma enquete? quero sim. Vou pedir a Carlinha para fazer uma enquete. Carla, põe Nem uma enquete precisa, no tá grupo. todo mundo botando o joinha Mas aqui. Tá todo esse mundo joinha botando. No caso, Gente, eu vou receber eu vou ver porque filhos todo aqui, mundo está então eu dizendo não que sei vai se eu ver. consigo. Mas, assim, eu preferia não fazer, porque eu vou precisar fazer algumas coisas na minha casa durante o carnaval e eu não vou poder assistir. Mas tudo bem, vai ficar Mas quer. gravado, eu assisto depois. Tá. Então a maioria quer que tenha. Então a maioria, então, tá bom. Aí a Beleza. gente tenta concluir esse capítulo, né? Porque, na verdade, vamos tentar concluir. Tem muitas conversas aí para a gente ter sobre isso. É um tema muito instigante, muito interessante, né? E aqueles que estão aqui, que forem participar do grupo de estudos de saúde e espiritualidade, a conversa vai ser presencial aí, bem, bem rica. E agora eu quero também dizer, Cal, que você não conhece a Raquel, está conhecendo agora, nesse que ela retorna, né? Ela tinha saído quando o curso foi para quarta-feira, mas ela está com a gente desde o início, e ela sempre traz esses temas polêmicos mesmo, interessantes. Eu adoro isso. E ela contribui muito Isso aí. também como psicóloga. E, Raquel, Sim. bacana, viu? Seja sempre bem-vinda com as suas ponderações. Obrigada. É isso aí. A gente tem que mesmo conversar, que senão... Porque a gente tem que mover as ideias, né? Isso é muito intangível para a gente vai fazendo as elucubrações aí do tema, a gente junta um conhecimento aqui, outro ali, e vai tentando E construir. a gente não tem a pretensão de exaurir, né? O tema jamais a gente vai exaurir esse assunto. Isso é muita coisa, é muito complexo, é só conversar, muitas vezes só flertar com os temas e abrir a mente para a gente poder continuar, cada um continuando com a sua profundidade. É isso aí. E às vezes a gente vai e volta no mesmo tema, né? A gente já falou sobre isso. Você, quando trouxe agora, Alexandre, eu lembro que a gente já falou sobre isso, mas a gente vai e volta e é Sim, assim mesmo. Sempre falamos, sempre. Vamos continuar falando. Bom, vamos ver quem vai fazer a prece final hoje. Deixa eu ver. Igor. Igor é tímido. É Cadê tímido, o Igor? Não, eu estava tentando ligar o microfone. Abriu? Vamos lá, Igor. Boa noite a todos. Graças a Boa Deus, noite. a todos os nossos mentores, a gratidão por esse momento tão rico, em conjunto, em união, desenvolvendo a nossa capacidade de entender a espiritualidade, de conviver nessa vida com toda essa rica e ampla informação, né, sobre a espiritualidade, pedindo aos nossos mentores, né, que nos ajudem a pôr em prática e, mais uma vez, agradecendo a cada irmão que está aqui pela doação e pela companhia. Graças a Deus.
Só aproveitando, graças a Deus, obrigado, querido. Só aproveitando para dizer para vocês, o Igor e o companheiro dele são os responsáveis por esse jardim lindo aqui do Gueto. Quem está aqui presencialmente sabe que o jardim está lindo, eles são os responsáveis. Vamos fazer a foto do grupo? Parabéns, Igor, está maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns, está lindo. Vamos fazer a foto? Cadê o pessoal que tá Vamos lá. escondido atrás da câmera aí? Vamos Vamos no desbloquear. cabelo, né, Lúcia? Vamos lá. Vamos lá. Já tá virando um ritual. A gente não tem ritual, mas a foto pelo menos, né, gente? A gente não pode dar um abraço presencial, pelo menos uma foto, né? Né? Verônica, César, Lília, Maria José, vamos lá, vamos desbloquear aí a câmera para a gente fazer uma foto. Podemos? Baixa um pouquinho a tua câmera, Marúcia, que você está com o rosto... Agora ficou bom. Vamos lá. Ih, tem gente penteando o cabelo, peraí que eu vou pentear o meu também. Agora, a melhor maneira de fazer o pessoal rir é falar que eu vou pentear o cabelo. Eu ainda costumo dizer, ó, se você rir, seu cabelo vai cair, hein? Aê! Tirei aqui um print. Ih, peraí, deixa eu tirar, porque acho que teve... A Flávia ficou coçando o rosto, então vamos lá. Desculpa. Dois... Vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Agora foi. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu quero aproveitar para falar mais uma coisinha para vocês. Temos o ENEF no Carnaval, se vocês tiverem interesse em participar. A gente vai fazer sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval, de 9 às 12 horas. É online também, é uma atividade muito bacana. Quem quiser e estiver interessado, avisa no grupo, que eu vou compartilhar no grupo as inscrições. Para quem tiver interesse em fazer conosco, a gente vai estar lá também fazendo o ENEP durante o Carnaval, ou seja, o Carnaval vai ser todo de trabalho. Um abraço a todos. Eu já registrei, aí como é que faz o link? Vai ficar no grupo? Eu vou passar o link, Raquel, vou passar. Vai tá passar? bom? Tá bom. Vamos botar no grupo. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite a todos, um grande Boa noite. abraço. Eu só consegui abrir agora. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Carlinha.